a continuidade da batalha espiritual. Existe uma batalha, irmãos, que não cessa na nossa vida. A batalha espiritual, ela não cessa. Passam-se os dias, semanas, anos, e eis que a batalha continua. A batalha continua, ciclos se fecham, anos são virados, páginas do calendário, mas essa batalha espiritual não se acaba. É interessante nós analisarmos nesse momento a respeito da continuidade da batalha espiritual, para que nesse novo ciclo, nesse novo ano, possamos estar ainda mais preparados para enfrentarmos o maior inimigo da humanidade, que chama-se Satanás. Nesta palavra de hoje, amados, eu quero trazê-los à memória o agir, o mover de Deus, de quão grande é o Todo-Poderoso, de como Deus age magnificamente na vida daquele que crê. E se você crê, e eu creio que você crê, Deus age na tua vida, amém? Deus faz coisas maravilhosas na tua vida, porque essa é a promessa do nosso amado, o Senhor das nossas vidas. Queridos, ainda no início desse ano, talvez ali nas primeiras horas, dias, semanas, certamente nós paramos e fizemos uma reflexão em relação ao ano anterior. Nós pesamos as coisas, o que deu certo, o que não deu certo, e vemos que era necessário mudanças na nossa existência. Talvez mudança, um balanço que leva-nos à conclusão que era preciso mudanças. E nós oramos, fizemos acordos com Deus, fizemos promessas, votos. Nós, mais uma vez, chegamos diante do Eterno, isso lá no início desse ano. E falamos para o Todo-Poderoso: Senhor, aqui está a minha vida. Senhor, no decorrer desse ano eu quero algo diferente, quero talvez que a minha vida seja marcada por uma nova história. Talvez nós tenhamos chegado diante do trono do Senhor e conversado com Ele, e exposto a nossa existência, as nossas fragilidades, e clamado para que o Eterno viesse e nos cobrisse com a sua grande graça e a sua grande misericórdia. E bênção! Certamente o Senhor ouviu a tua oração. Certamente Deus ouviu, porque Ele ouve as nossas orações. Mas até que ponto nós fomos fiéis? Nós honramos a nossa parte. Veja como são as coisas, amados. Muitas vezes você achega-se ao Senhor e promete, como dizes o ditado popular, mundos e fundos. Mas no decorrer dos dias, você há de esquecer-se. O esquecimento toma conta do coração, a indiferença, e a palavra é quebrada. E passa-se os tempos, passa-se os dias, e parece que as coisas não fluem na vida da gente. Chega-se em meados do ano, já para a segunda metade do ano, e parece que as portas estão fechadas, parece que nada dá certo, parece que as coisas não acontecem, mas é necessário refletirmos no nosso passado. O que foi que nós prometemos, o que foi que nós acordamos com Deus? Irmãos, nós subestimamos a justiça do Senhor. Quando nós prometemos ao Senhor, quando nós votamos, é preciso que tu honres a tua promessa, o teu voto, o teu acordo, porque o Senhor, Ele é justo. E Ele exige isto de nós.
E essa é uma realidade, amados, que nós precisamos estar atentos a ela. Porque se nós não observarmos aquilo que proferimos, como é que vamos conseguir ganhar a batalha? Como seremos bem-sucedidos na batalha? Estaremos fadados ao fracasso. E na palavra de hoje eu quero chamá-los a atenção exatamente para isso, porque mais um ano está chegando ao fim. Mais um ano chega até nós. Mais um ciclo se inicia. E estamos muitas vezes no mesmo caminho, prometendo, fazendo votos, sem expectativas de honrarmos a palavra. E isso é muito mal, porque nos enfraquece. E com certeza o nosso inimigo, amados, há de triunfar sobre a nossa vida. Nós precisamos estar atentos nesse ano novo para uma realidade. Nós estamos no meio de uma batalha. Nós temos um inimigo que não se cansa. Não subestime a força do nosso inimigo. Excetuando Deus e o homem cheio do Espírito Santo, não há força maior no universo. Veja, não há força maior. Portanto, nós não podemos subestimar o poder do inimigo, nós não podemos brincar de soldados, ou brincarmos de servos de Deus, mas honrarmos o Senhor a cada instante, a cada segundo, a cada minuto. Certo ainda, amados, que mesmo em fidelidade, com o coração devotado, cheio do Espírito Santo, não estaremos isentos de forma alguma de sermos provados, de enfrentarmos tormentas, de enfrentarmos dificuldades, mas aqueles que são fiéis alcançam vitória, porque a vitória vem de Deus para as nossas vidas. Amém? E no decorrer desse ano você fez promessas ao Senhor? Você votou? Você tem honrado a promessa que você fez? Você tem falado para o Senhor: Senhor, aqui está a minha vida. Eu quero honrar a minha palavra para contigo. Se porventura, amados, nós não honramos Deus no decorrer desse ano, nós não cumprimos a nossa parte no acordo, não vire essa página sem que haja confissão de pecado, acerto com Deus. A palavra diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Eis aí o que diz o Senhor a cada um de nós. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler versículos 12 até o 16. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12 até o 16. Ouça o que diz a palavra. Vamos ficar de pé, se é possível? Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Palavra do Senhor para a nossa vida. Amado Deus, muito obrigado pela palavra, pelo ensinamento, meu Deus. Agora, Senhor, fala conosco nesta noite, para que estejamos atentos, para que no início desse ano, Senhor, nós possamos estar firmados em Ti e vencer o próximo ano firmados em Ti, porque estamos no meio da batalha,
mas Tu és o nosso general e a vitória é certa. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Os amados podem assentar-se. Queridos, o apóstolo Paulo, mais uma vez, é o nosso exemplo. Oh, glórias! Ele mesmo corajosamente disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós podemos olhar para o apóstolo, olhar para este homem e tirar lições da sua vida para a nossa vida. E ver, amados, que é possível mesmo em meio às tormentas, dificuldades, problemas, vencermos. O apóstolo Paulo, a partir do momento que entendeu que Cristo Jesus era o Senhor, que foi tocado pelo Espírito Santo, a partir do momento que ele fez um compromisso verdadeiro com o Senhor, ele caiu de cabeça ou entrou de cabeça numa batalha. Uma batalha terrível, difícil. Uma batalha como poucos enfrentaram no decorrer das suas vidas. O apóstolo Paulo foi um homem provado de todas as formas. O inimigo não poupou o esforço. O inimigo, amados, não poupou. Ele investiu com todas as suas forças para destruir este que havia sido levantado pelo Senhor para fazer a obra. Este que colocou-se à disposição do Senhor para fazer a obra. Este que deixou-se tocar pelo Espírito Santo do Senhor. E ele escreve, amados, escreve à igreja de Filipos, aos filipenses, e ele diz: ouça só, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Oh, glórias! Algo interessante nesse versículo, ele diz: mas prossigo para conquistar. O apóstolo Paulo, mesmo em meio às dificuldades, em meio aos problemas, não sentou-se e disse: deixa que, olha, não dá mais para mim, não dá. Mas ele afirma: eu prossigo. Ele não desistiu, ele não se abateu. Ele sabia, irmãos, que estava no meio da batalha, e a batalha era contínua. A batalha não cessava, não havia descanso. Em cada cidade, ele mesmo afirma que o aguardava o sofrimento, talvez a morte, as dificuldades, as provações, as perseguições. Veja a visão deste homem. Ele sabia que ao sair de Filipos, talvez para uma cidade diferente, na Grécia, na Europa, enfim, ele seria perseguido, não seria recebido com flores. Oh, chegou o homem de Deus, chegou este, o homem dos anéis. Não. Ele afirma que eu aguardava as perseguições. Ele tinha consciência que estava no meio da batalha. Oh, bênção! Essa mesma consciência nós precisamos ter. Você precisa acordar de manhã ciente que está no meio de uma batalha. E assim será, amados, durante todos os teus dias, se fiel sobre a face da terra. Se a batalha cessar na tua existência, é porque você fracassou, é porque você desistiu. Mas aqueles que são fiéis, aqueles que perseveram, estes hão de ser provados, hão de ser perseguidos, hão de passar pelas tormentas, pelas dificuldades, mas uma coisa é certa: hão de vencer. Nós não podemos parar, nós não podemos, amados, e é por isso que nós não paramos. Quando nós olhamos hoje, nós temos tudo para falar, vamos parar, mas nós não paramos, porque sabemos que foi o Senhor que nos levantou, o Senhor que colocou esta obra, encravou esta obra nessa cidade, e as suas ramificações estão nesta nação, fora dela também. Oh, glórias! É assim que Deus faz, é assim que Deus fez no passado, e faz com aqueles que são fiéis. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele tinha um objetivo na sua existência. O objetivo do apóstolo Paulo era conquistar.
aquilo que Jesus tinha para ele. E era por isso que ele prosseguia, porque ele recebeu a revelação que não existia nada melhor sobre a face da terra a não ser do Senhor, servir a Deus. E ele entendeu essa mensagem e queria levar essa mensagem para que as outras pessoas também a entendessem e levantassem-se como soldados do Senhor. Somos soldados, amados. Oh, glórias! Somos soldados do Senhor. Quem falou que a batalha seria fácil? Os Golias da vida hão de surgir diante de você. Os exércitos, aqueles que Geazi não conseguia ver. Mas ali estava o exército do Senhor para nos guardar, para nos proteger, para nos envolver. As batalhas surgem, mas o Senhor tem o seu exército voltado, destacado para nós. Irmãos, é uma batalha que não para, uma batalha travada contra a carne. Eis que a carne se levanta, eis que a carne e seus maus costumes, eis que a carne também quer fazer você parar. Entenda, nem sempre os ataques são diretos do maligno, mas a tua carne, o teu velho homem, a tua vontade que quer abraçar esse mundo. E ainda estamos nessa batalha, e o terrível inimigo de nossas vidas, o diabo, ele investe com todas as forças. Prepare-se. Para vencermos, só há uma forma: nos enquadrarmos na vontade de Deus, praticarmos a vontade do Senhor, nos deixar encher pelo Espírito de Deus. Amém? A batalha continua. Oh, glórias! A batalha é contínua, 24 horas dia. Pode crer, é dessa forma. O apóstolo Paulo ainda nos ensina, irmãos, que era preciso deixar o passado. Nós temos um problema sério com o chamado passado. Oh, misericórdia! O passado é sempre uma pedra na nossa vida. No versículo 13 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, eis a atitude desse homem. Ele diz: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Irmãos, uma das coisas que nos faz parar na caminhada, que nos derrota no meio da batalha, chama-se passado. O passado é maldito, não é bom. Se fosse bom, o Senhor não o apagava. Mas olha só, olha como é interessante. A palavra diz que o Senhor nos perdoa dos pecados, pecados passados, claro. Vocês aqui, imagino eu, que sejam santos nesse momento, sem pecados, porque confessaram os seus pecados, estão purificados no sangue de Cristo. Mas o Senhor apagou, purificou, te lavou no sangue dele. Mas veja como são as coisas. Veja só. Eu quero chamar a tua atenção para o pecado que você cometeu hoje de manhã. Qual foi? Não marcou muito? Aquele de ontem. Qual foi o pecado de ontem? Também não teve pecado? Tá bom, o pecado que você cometeu durante o mês de dezembro, que foi marcante. Todo pecado é pecado, pecado leva o homem ao inferno, mas vamos lá. Pecado marcante. Lembrou-se? Olha só como são as coisas. Você já se arrependeu, já confessou, não foi? Mas você lembrou do pecado. Se essa pergunta, amados, hipoteticamente, se eu a fizesse a Deus: Senhor, qual foi o meu maior pecado durante esse ano que está findando? Você sabe qual seria a resposta de Deus? Me atrevo a afirmar para você:
ele não teria uma resposta para você. Ele não teria essa resposta. Porque a palavra diz, amados, que a partir do momento que nós nos arrependemos, confessamos o nosso pecado, o Senhor apaga. O Senhor apaga a gente. Joga no mar do esquecimento. Apaga por completo, é arrancado da mente de Deus. Mas não é arrancado da nossa mente. A nossa mente guarda. Nós temos uma gaveta, um compartimento, alguma coisa assim, dentro do nosso coração chamado, ou dentro da nossa mente chamado, pecados perdoados. E vez ou outra, nós pegamos a chave, abrimos aquela gaveta, aquela porta e vamos relembrar de pecados. E quando você faz assim, amados, e quando nós assim agimos, estamos suscetíveis ao fracasso, suscetíveis à queda. Porque a nossa velha carne, a nossa velha natureza, ela começa a nos sugestionar. Ah, você fez isso, você fez aquilo. O diabo aproveita e vem com toda a sua atmosfera pesada sobre a nossa vida, pesa sobre a nossa vida, ele valoriza aquela situação, ele faz com que aquela situação que deveria não mais existir, mas tome corpo novamente na nossa existência. Pecamos mais uma vez contra Deus e abrimos a porta para o mal na nossa existência. E eu quero chamá-los a atenção, pecados cometidos no decorrer deste ano, deixe-os no esquecimento. Deixe-os no esquecimento. Há pouco tempo atrás, amados, um jovem, lá da região centro-oeste, ele entrou em contato comigo, pastor, eu cometi um pecado terrível. E realmente o pecado dele não foi legal. Eu já confessei ao pastor, já falei para fulano de tal, não sei o quê, mas eu não consigo me libertar. Eu falei para aquele camarada, rapaz, pecado confessado, esqueça. Não conte isso mais para ninguém. Apague isso da tua memória. É impossível? Claro que é. Mas apague, não leve à frente, ninguém precisa saber que você cometeu esse ato. Ninguém precisa. Você tem consciência do arrependimento e da confissão ao Senhor, tome posse do perdão de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo fala nesse texto, irmãos. Quando ele diz, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. O apóstolo Paulo não tinha uma vida passada muito legal. O seu passado era terrível. O seu passado era feio, era horrível. E o opositor, Satanás, sabia, claro. Já que Paulo o servia de uma forma muito forte. Mas o apóstolo Paulo, a partir do momento que teve essa comunhão, esse encontro e comunhão com o Todo-Poderoso, ele diz que esquecia-se das coisas que ficaram para trás e avançava para aquilo que estava diante dele. E é esta a nossa atitude, amados. Nós não podemos reviver o passado, nós não podemos nos lastimar pelo passado, nós não podemos ficar no canto de parede recobrando aquilo que fizemos de errado, lamentando pelo que fizemos de errado. É certo que fizemos de errado, sim. Vamos muitas vezes pagar as consequências diante da sociedade também. Mas apague isso da tua memória, não permita que isso ganhe corpo mais uma vez, porque o Senhor quer soldados purificados, e é isto que o Eterno quer para as nossas vidas. Ainda, amados, prossiga sempre para o alvo, não pare, ande, caminhe, a jornada é longa, mas não pare, vá para o alvo. A partir do versículo 14 até o 16, disse Paulo, prossigo para o alvo. Ouça, prossigo para o alvo.
Qual é o alvo da tua vida? Qual é o alvo? O objetivo? Eu sei que nós temos muitos objetivos, muitos alvos, mas entenda, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Esse é o nosso alvo. E ele complementa dizendo, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Este é o agir de Deus naqueles que o têm como alvo das suas vidas. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Este é o ensinamento poderoso do apóstolo para a nossa vida. Nós precisamos trazer esse ensinamento na sua intensidade para dentro do nosso coração. Além de trazê-lo, vivenciá-lo no nosso dia a dia. Nós temos, amados, que prosseguir para o alvo. Prosseguir, amados, não é ficar parado, estático. A ideia de prosseguir é movimento. Quem prossegue porque anda, porque está marchando, porque está na jornada, é porque está caminhando. Estou prosseguindo. Aí o cara senta e deixa-se envolver com as coisas desse mundo. Senta-se e deixa-se tomar pela preguiça, pelas atitudes ruins, pelas obras da carne e vai por aí. Isso não é prosseguir, isso é retroceder. E o Senhor não nos chamou para retrocedermos, mas sim para prosseguirmos, aleluias. O opositor de nossas vidas, ele está diante de você. O inimigo está sempre diante de nós. Mas entenda, Satanás é um inimigo derrotado. Mas é derrotado para aqueles que são fiéis ao Senhor. Porque se não houver fidelidade a Deus, o inimigo é forte. Ele domina. Ele tem ascendência sobre as pessoas. Ele tem poder sobre as pessoas. Mas aqueles que um dia entenderam o chamado tal qual Paulo entendeu. Ei, glórias! Mergulhou na batalha. Ainda confessou os seus pecados e entendeu que foi purificado. Deixou tudo para trás e prosseguiu para o alvo. Na vida de homens semelhantes a estes, o maligno é um derrotado, não tem poder, não tem autoridade. Ele não pode tocar na tua vida, na tua casa. Ele não pode tocar naquilo que é teu, porque você está debaixo da mão protetora de Deus. Oh, glórias! A mão protetora de Deus está sobre a tua vida. Qual é o alvo da tua existência sobre a face da terra? Qual é o teu alvo de vida? Qual é o teu objetivo de vida? Às vezes nós olhamos para o nosso futuro, para o nosso presente, consequentemente, também para o futuro, e achamos que nada dá certo na vida da gente. Talvez você não seja um bom profissional, dentro da sua casa as coisas parecem que não acontecem, enfim, e vai por aí. Nós olhamos, amados, e esquecemos que o Senhor cuida de nós. E o Senhor tem um plano na nossa existência. No entanto, eu tenho que me adequar àquilo que Deus quer. Eu não posso, amados, levar uma vida mais ou menos com Deus. Mas a minha vida com o Senhor, para que seja vitoriosa, tem que ser completamente aos pés do amado Jesus. Nós estamos por entrar em um ano novo. Há pouco mais de 20 minutos. Pouco mais de 20 minutos para colocarmos os nossos pés
no ano novo. Mas entenda, o que é que você tem traçado como planos para esse ano novo? Nós somos muitas vezes voltados para as coisas dessa terra. No ano novo, eu quero um carro, quero uma casa, eu quero um trabalho, quero isso, quero aquilo. Às vezes, amados, nós queremos que Deus nos dê a vitória também em nossos anseios. Mas qual é a tua contrapartida nessa história? Qual é a tua contrapartida? Ou seja, o que é que você está dando para Deus te doar, para Deus te abençoar, para Deus te envolver, para Deus te fazer prosperar? O que Deus quer de contrapartida, com certeza, é a nossa vida santa, dedicada, consagrada, rendida a Ele. A partir do momento que nós entendemos a necessidade de vivermos a santidade acima de todas as coisas, nós seremos bem-sucedidos, porque estaremos debaixo da promessa do amado, da promessa do Senhor. Irmãos, em instantes nós vamos nos colocar diante do Senhor. Nós vamos nos ajoelhar diante do Todo-Poderoso e aguardarmos o calendário virar. Deixarmos os últimos momentos, minutos deste ano e enfrentarmos, adentrarmos o ano novo de joelhos. E nesse momento tão ímpar, tão especial, em que você estará diante do trono do Senhor, apresente a Ele, primeiro, a tua vida. Primeiro, apresente a tua vida ao Senhor. Faça um acordo com Deus. Faça um acordo com o Senhor. É estranho fazer acordo com Deus, não é? É estranho. Como é que eu faço acordo com Deus? É uma negociação? Sim, uma negociação. Deus, eu estou entregando a minha vida para ti. E eu quero a tua bênção, o teu cuidado sobre mim. É dessa forma, irmãos, entregue-se a Ele. Lembre-se, eis-me aqui, faça assim, mas não faça de boca para fora, porque se você fizer apenas da boca para fora, não terá validade, porque o Senhor te conhece, Ele sabe dos teus planos, Ele sabe de todas as coisas. É necessário que haja sinceridade nesse momento de acordarmos com o Senhor. E os votos que você fizer ao Todo-Poderoso, faça-o de forma racional. Não faça votos irracionais, como é muito comum. Mas pense naquilo que você vai votar. Prometer ao Senhor. Veja se é possível cumpri-lo. Se você vai honrar o nosso amado através do cumprimento da tua palavra. Nós temos que viver de forma racional, amados. E a partir do momento que fazemos assim, certamente estaremos prosseguindo para o alvo. No meio dessa batalha, e o inimigo não terá força contra a nossa vida. O inimigo não triunfará sobre nós, porque estaremos debaixo da mão poderosa, da mão maravilhosa do nosso amado. Oh, glórias! Irmãos, a batalha espiritual é contínua. A batalha espiritual há de continuar no ano novo. A batalha será talvez mais forte do que este ano, principalmente se você acertar-se com o Senhor e agir conforme Ele determina. Prepare-se, porque será um embate forte, mas a vitória já está prevista. A vitória é daqueles que são fiéis, daqueles que são do Senhor. Irmãos, ande na força do Senhor nesse ano novo. Pague o preço. Pague o preço de andar na força do Senhor. Esforça-te por servir, por amar, por ser santo, puro, por ser cheio do Espírito Santo. Seja fiel
A fidelidade é tudo na nossa vida ao Todo-Poderoso. E não esqueça, lembre-se disso, todo santo dia o diabo vive. Não te esqueças disso. É estranho eu falar dessa forma? Sim, bastante estranho. Mas o diabo vive. E ele está te esperando para fazer você errar o caminho. Mas aqueles que prosseguem com o Senhor, esses não erram, porque são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E que assim seja, amados, que assim seja, no decorrer deste ano que está por iniciar-se, em poucos instantes, que seja um ano no qual você viva Deus com todas as tuas forças, com todo o teu vigor. Que você seja para a honra e para a glória do Todo-Poderoso, e você veja a mão do Senhor sobre a tua vida. Amém? E bênção! E a batalha continua, também no ano novo. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pela palavra, e prepara-nos, Pai, para que no decorrer deste ano novo, nós tenhamos força, a força que vem de Ti, o revestimento do Espírito, para que nós possamos vencer a batalha, Pai. Para que todas as artimanhas, todas as investidas do maligno, elas caiam por terra, para que Teu nome seja louvado, Teu nome seja exaltado, Teu nome seja honrado através das nossas vidas. Senhor, sobre esta igreja, eu quero declarar a Tua bênção no decorrer deste ano, Pai. Desse ano que está por iniciar-se. Que seja uma nova época contigo, Senhor. Um tempo novo contigo. Que nós possamos nos entregar e nos deixar mover pelo Teu santo e bendito Espírito. Senhor, seja conosco. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Que Deus nos abençoe, nos dê forças, nos dê entendimento. Para que no decorrer do ano nós possamos viver e vencer todas as batalhas que hão de surgir. Oh, glórias! Mensagem 1165